Amém, Senhor. Toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Mas de Jesus quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Plantando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Oremos. Querido Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque em Jesus Cristo nós obtemos vitória. Que o Senhor possa preparar o nosso coração para que possamos viver como vitoriosos a partir de agora. Nos prepara, Senhor, para ouvir a Tua palavra.
Nos prepara, Senhor, para viver a Tua vontade na nossa vida e sermos os Teus representantes aonde quer que formos. Que o Senhor possa usar o pregador desta noite. Que ele não fale de si mesmo, mas que o Senhor use a boca dele para falar de cada um dos Teus filhos. Nos prepara, Senhor, para que possamos ser uma bênção aonde quer que formos. Que o Senhor repreenda toda e qualquer tentativa do inimigo de fazer com que essa mensagem chegue aos nossos corações. É o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Feliz semana. Feliz semana aos irmãos da igreja. Feliz semana aos irmãos de casa. O irmão Theo está equalizando aí para ver se a voz sai fininha, tanto aqui na igreja quanto em casa, né, irmão? Porque a voz do pregador é grave, está meio fanha também, está pregando muito. Quem sou eu, né? Engraçado, uma pessoa tão pecadora como eu, tendo que entregar essas mensagens aos irmãos, né? Tanta gente melhor do que eu poderiam estar pregando essas e outras mensagens, mas o Senhor usa quem quer, né? Então, Ele resolveu me usar para trazer mensagens tão poderosas, né? Até para a minha própria vida, para a vida da minha família e para a vida da minha família da fé, que são vocês, meus irmãos, aqui e em casa, né? Quero pedir oração pela nora da irmã Miriam. Aliás, a irmã Miriam e o irmão Ricardo têm cuidado da gente muito bem, né? E não só eles, os irmãos também fizemos um junto a ontem aqui, né? Quero mandar um abraço também para a irmã Elba e o irmão Jorge, né? Que foram muito solícitos hoje também, cuidando da gente. Muito obrigado, irmãos. E louvado seja Deus. O povo de Deus tem que ser assim mesmo, né? Altruísta. O povo do mundo é egoísta, mas o povo de Deus é altruísta, o contrário de egoísta, né? Está sempre preocupando com o próximo. Isso é a justiça que a Bíblia fala, né? Você querer que todos tenham as mesmas oportunidades. O mundo muitas vezes fala em igualdade, mas igualdade não basta no reino de Deus. No reino de Deus nós precisamos de equidade. Equidade é justamente você ter as mesmas oportunidades. Por isso que a Bíblia fala, né? Jesus mesmo fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é o contrário de equidade, né? Iniquidade, justamente você querer o melhor para você e os outros, né? Como diz o mundo aí, né? Vocês sabem como é que eles falam, não vou nem repetir. Pois bem, irmãos, hoje é uma mensagem também para uma reflexão profunda, né? E eu espero que vocês estejam preparados, tenham orado em casa, porque não é fácil pregar essa mensagem. Creio que também não é fácil para quem vai ouvir essa mensagem, mas o Espírito Santo está trabalhando na vida de todos os sinceros, e aqueles que quiserem. Eu não vou poder falar tudo porque nós temos tempo, né? Porque essa mensagem completa eu acho que passa de 4 horas, tamanhos detalhes, né? Para mostrar tudo aquilo que nós vamos apresentar aqui. Mas todo o servo fiel vai pesquisar, vai fazer como os bereanos, vai pesquisar por si mesmo, né? Tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, na história, na política, na ciência, né? E o cristão, ele tem que ser bom em tudo, né? A Bíblia diz que nós temos que dar a razão da nossa fé a todos aqueles que perguntarem. E por isso que o cristão, ele tem que ser uma pessoa culta, inteligente, né? Não importa, mas eu não sei nem ler direito. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha infância eu passei numa favela brava lá em São Paulo, né? Graças a Deus eu tinha pais inteligentes, então eu pude pegar um pouco, né, da inteligência dos meus pais, mas muito do que eu sei, do que eu sou, do que eu aprendi foi aqui, ó, nesse livro, na Bíblia Sagrada. Quem estuda da fonte maior de sabedoria, que é Deus, com certeza se torna uma pessoa igualmente sábia, né? Não que eu seja sábio, eu estou aprendendo alguma coisa de sabedoria, né? Mas eu tenho certeza que melhor do que antes eu já sou,
E os irmãos sabem disso porque vivem da mesma forma. Amados, gostaria que nós abríssemos logo a Bíblia, né? Nós começamos com Gênesis, né? na sexta-feira, Gênesis 1:26. Começamos com Gênesis ontem, Gênesis 4:3. E hoje nós vamos começar com Gênesis de novo, Gênesis capítulo 3. Mas antes de você abrir a Bíblia, eu vou dar uma pincelada aqui, uma pequena introdução, né? Gênesis capítulo 3, eu já digo o versículo, vamos orar, e aí eu vou falar alguma coisinha antes, e nós vamos ler a Bíblia. Querido Deus, ó Senhor, já foi dito aqui, o pregador não pode falar de si mesmo, e esse é meu temor nesse momento. Não quero falar de mim, não quero ser sábio e inteligente aos meus próprios olhos, até porque, como já disse aqui, eu ainda estou aprendendo e tenho muito que aprender. Portanto, eu te peço que conduza essa mensagem para o bem da sua igreja, para o bem do seu povo, né? E que fale o Senhor e não o homem. E também repreenda, Senhor, toda ação do inimigo para distrair as pessoas que estão em casa ou aqui na igreja, atrapalhar o entendimento, porque realmente essa mensagem é muito importante e urgente. Eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Nós já abrimos aí em Gênesis 3, já eu digo o versículo, mas eu queria lembrar aos irmãos que a nossa guerra é contra os poderes das trevas. E não é uma guerra de força, né? Se fosse uma guerra de força, nem existiria guerra, porque quem é que pode colocar qualquer força contra o poder divino? Não existe isso, né? Então nós temos que entender que é uma guerra jurídica, né? E ambos os lados estão lutando pela sua e pela minha mente. E já que estão lutando pela mente, quais são as armas, né, de cada um dos exércitos? De um lado nós temos a verdade e do outro nós temos a mentira, né? Agora, ninguém que fala mentira fala abertamente que está mentindo, usa de artimanhas, de armadilhas, estratégias, e a principal de todas elas que o inimigo usa para tentar nos vencer é o engano. O engano é a maior preocupação de Deus para o nosso tempo e para todos os tempos. Tanto é que lá em Mateus 24, já foi mencionado aqui na sexta-feira, né, quando os discípulos perguntam para Jesus, Mateus 24, versículo 3, quando seria o fim do mundo e a vinda dele, Jesus começa dizendo: vede que ninguém vos engane. Para o nosso Cristo, nosso Senhor, o Deus de todo o universo, alertar o povo quanto à vinda dele e o fim do mundo, dessa forma, mencionando o perigo do engano, então é porque o engano realmente é um problema seríssimo, e sempre foi. E nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, ele vai falar do engano no versículo 5, sobre os falsos profetas, versículo 11, versículo 24, e nós vemos o problema do engano em várias partes da Bíblia, assim como em Apocalipse, foi mencionado aqui na sexta-feira, Apocalipse 13, quando é nos dito que toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Vocês acham que o mundo vai seguir a besta, sabendo que a besta é a besta, inimigo de Deus? Eles vão seguir porque eles acreditam que a besta faz parte do reino de Deus. Ou seja, estão enganados. E durante toda a história da terra, o Senhor se preocupou com o engano. Nós estamos lá em Gênesis 3, versículo 15. Vamos ler Gênesis 3,15. Bem-vindos, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira vez que o Evangelho foi pregado, e foi pregado pelo próprio Deus, né? Gênesis 3,15, muito conhecido, nós sabemos de cor, mas é importante nós vermos o que está sendo falado aqui. O engano ele é tão sério que a primeira vez
que o Evangelho foi pregado, o engano foi mencionado como algo muito problemático. Gênesis 3,15 diz assim, depois que o ser humano pecou, passou a ser amigo do inimigo de Deus, Deus tinha que colocar inimizade entre o homem e o inimigo de Deus, para que o homem voltasse a ser amigo de Deus. Por isso, Deus fala para a serpente: porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, que significa em profecia povo de Deus, entre a tua descendência, que é o povo do mundo, e o seu descendente, no singular, que é Jesus Cristo. E falando de Jesus Cristo, ele diz assim: este Jesus Cristo, ó serpente, te ferirá a cabeça, ou seja, vai te destruir, vai te vencer. Mas, em relação à serpente, ele fala: e tu lhe ferirás o calcanhar. O que significa isso? Que símbolo? Que símbolo é esse? Qual é o significado de ferir o calcanhar? Eu mencionei na sexta, mas como é mais importante para a mensagem de hoje, nós vamos ver Gênesis capítulo 25. Vamos ver de novo Gênesis 25. Vamos entender o que significa ferir o calcanhar, baseado na Bíblia. Eu já vi pastores falando outras coisas, pregadores dizendo outra coisa em relação a essa passagem da Bíblia, mas vamos deixar a Bíblia se interpretar. Não sou eu, é a própria Bíblia que vai dizer. Então, você está em Gênesis 25, vamos ler a partir do versículo 24. Gênesis 25, a partir do versículo 24, falando do nascimento de Jacó e Esaú, quando Rebeca estava grávida de gêmeos, e eles estavam para nascer. Está escrito assim: cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Presta atenção nessa informação agora. Segurava com a mão o quê? O calcanhar de Esaú. Por isso, por estar segurando o calcanhar de Esaú, lhe chamaram Jacó. Só até aí. Então, por que deram o nome de Jacó? Porque ele estava segurando o calcanhar, ok? Agora, vira aí uma página, vamos para Gênesis 27. Gênesis 27. A gente vai ler a partir do versículo 34 para contextualizar. Jacó tinha enganado o pai e recebido a bênção no lugar de Esaú, certo? Aí, Esaú aqui diz assim: como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, que tinha abençoado Jacó no seu lugar, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão o quê? Astuciosamente, e tomou a tua bênção. Olha o que disse Esaú, versículo 36. Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Só até aí. Então por que o nome dele era Jacó? Essa expressão, ferir o calcanhar, segurar o calcanhar, é uma expressão idiomática que está relacionada com o engano. Por isso que deram o nome do menino de Jacó, porque ele segurava o calcanhar do irmão. Aí lembraram da questão do engano e deram o nome de Jacó, porque Jacó está relacionado com o embuste, com o engano. Entenderam aí? Então, voltando lá para Gênesis 3,15, vamos lembrar do versículo: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este, o descendente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Satanás, desde o princípio, quando o Evangelho foi pregado a primeira vez, pelo próprio Deus ao casal que havia pecado, e que merecia morrer, mas recebeu a vida da parte de Deus, e Deus morreria no seu lugar. Desde a primeira vez que o Evangelho foi pregado, o engano é um sério problema. Seríssimo problema. E esse é o trabalho de Satanás: nos enganar. Existem vários tipos de tentações. Satanás tenta nos pegar pelas nossas condescendências, as nossas fraquezas. Mas quando ele não consegue, ele recorre ao engano, é óbvio. Ele não vai se dar por vencido. E você vai ver que a Bíblia inteira
Lembra que a mensagem de hoje, né? São os 3 últimos enganos de Satanás e o nome da besta. Os 3 últimos enganos de Satanás e o nome da besta. Só que os 3 últimos enganos de Satanás, na verdade, são os mesmos enganos de sempre. As mesmas tentações, só muda o método. Todos os dias nós somos tentados por Satanás individualmente. Cada pessoa. Mas lembre, Satanás, para ele não ser destruído, ele acha que ele ainda pode vencer alguma coisa, ele precisa fazer com que toda a terra transgrida os mandamentos de Deus. Então, existem tentações que são para a humanidade. E aí ele precisa trabalhar de uma forma, com um método, para enganar todo mundo ao mesmo tempo, fazer todo mundo transgredir a lei de Deus, para que ele tenha domínio total sobre toda a terra e não seja destruído, e tente provar que ele está certo e que Deus está errado, que a lei de Deus é impossível de ser guardada. Então ele precisa enganar toda a humanidade ao mesmo tempo. E como é que ele faz? Lembre, as tentações são sempre as mesmas, só muda o método. E que tentações são essas? Vamos lá, já que estamos em Gênesis, vamos lembrar de Eva, como é que ela caiu. Eva era metade da humanidade naquela época, né? Então, como é que ele tentou enganar a humanidade naquela época? Primeiro engano, através do apetite, da cobiça, de uma falsa mensagem de saúde. Toda vez Satanás tenta nos derrubar com uma falsa mensagem de saúde, principalmente relacionada ao apetite. Deus ele deu uma mensagem de saúde a Eva: não coma do fruto, se você comer você morre. Então, se você comer você perde a saúde e também a vida. Aí Satanás fez com que ela cobiçasse. A Bíblia diz que Eva viu o fruto e cobiçou o fruto, caiu no apetite, na falsa mensagem de saúde. Essa é a primeira via. A segunda é a presunção, né? A justificação pelas obras. Eva ela sabia do perigo. Gênesis 2,15 diz que o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Guardar é proteger. Mas proteger do que se não havia pecado? Porque havia um inimigo rondando. Ela sabia. E ela sabia, assim como nós, que nós devemos fugir da aparência do mal. E o espírito de profecia diz que ela sentiu um calafrio ali, né? Não sei se é essa a palavra, mas diz que ela teve uma sensação de perigo, mas ela achou que ela era sábia demais para sofrer qualquer problema. Ela foi presunçosa e entrou em diálogo com um inimigo mais poderoso do que ela. Caiu na presunção. E qual é a terceira via? O terceiro tipo de tentação? Aí Satanás disse: olha, comem do fruto que vocês vão ser como Deus. Aí ela falou: o quê? Você como Deus? Passa o fruto para cá. É lógico que eu estou romantizando o diálogo, né? Caiu na idolatria. Eu vou ser como Deus, então eu vou comer desse fruto. Sempre as mesmas vias de tentação: o apetite, a presunção e a idolatria. Sempre Satanás age da mesma maneira. Quer ver? Daniel e seus amigos, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. O que foi que eles venceram no capítulo 1? Eles resolveram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque eles sabiam que se eles comessem aquela comida dedicada a ídolos, era uma questão religiosa também. Além de saber lá o que tinha naquela mesa, tinha coisas boas, mas também tinha coisas que provavelmente iam botar suas mentes. Então eles resistiram à comida, ao apetite. Eles foram firmes na mensagem de saúde. E no capítulo 2, qual foi a vitória de Daniel? Depois de revelar o sonho para o rei Nabucodonosor, Nabucodonosor quis colocar a honra em Daniel, dizendo que ele era o revelador de sonhos. Mas Daniel falou: não, isso não está em mim.
há um Deus no céu. Então ele não foi presunçoso. Ele glorificou aquele que era digno de ser glorificado. O próprio Deus venceu a presunção. E no capítulo 3, eles venceram o que? Os amigos de Daniel. Tinha uma estátua para adorar. E se não adorasse, o que acontecia? Morria, amigo. Era vida ou morte. Eles poderiam dizer: opa, vamos ficar aqui quietinho, vamos ajoelhar mais ou menos, vamos fingir. Não! O povo de Deus, ele está numa guerra, ele não finge que faz parte do exército inimigo. Ou ele é do reino de Deus, ou ele não é nada. E aí eles resolveram ficar em pé diante da estátua. Uma multidão de várias nações, inclusive vários adventistas do sétimo dia daquela época, vários judeus, porque não foram só os quatro que foram levados cativos para a Babilônia. Eram muitos dos nobres, do povo também. Então tinha muito adventista do sétimo dia daquela época ali, na planície de Dura. E com certeza se curvaram, porque só os 3 ficaram em pé. Venceram a idolatria. E Satanás é tão astuto que ele tenta, dessa mesma forma, até o Deus da glória. Ele tentando se aproveitar da fraqueza de Jesus Cristo, 40 dias sem comer, 40 dias de jejum. Quem já passou uma semana de jejum? Eu fiz um detox, passei uma semana de jejum. E isso comendo no quinto, sexto e sétimo dia, comendo salada ainda. E não é fácil. No começo a gente dá uma cambaleada, mas depois, as coisas da naturalidade vem e traz o poder de Deus. Agora imagina 40 dias no deserto, sem comer. Quando Satanás chega, ele chega para derrubar. E a primeira coisa que ele tenta é justamente o apetite. Transforma essas pedras em pães. Mas Jesus vence o apetite. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra. Depois ele leva para o pináculo do templo e, questionando se Jesus era filho de Deus ou não, guarda essa informação porque é importante, ele sugere que Jesus prove se atirando do pináculo, o ponto mais alto do templo. E Jesus não foi presunçoso. Ah, tá bom, eu sou filho de Deus, vou me atirar daqui, você vai ver como os anjos vão me segurar. Não segurariam, porque Jesus sabia que Deus não pode ser tentado e venceu a presunção. Depois Lúcifer leva Jesus para um alto monte, mostra o planeta milagrosamente, todo o planeta a Jesus. E eu creio que o diálogo deva ter sido mais ou menos assim: você vai morrer por essa racinha que não está nem aí para você? Esses seres humanos pecadores? Não faça isso não. Você quer eles para você? Você quer o mundo para você? O mundo é meu, mas você quer para você? Então faz o seguinte, não precisa morrer por ninguém não. Eles não merecem, mas você quer, pode ficar com eles. Eu te dou o mundo inteiro, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus Cristo vence a idolatria. Só a Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Vocês repararam como as vias são sempre as mesmas? Apetite, uma mensagem de saúde, uma falsa mensagem de saúde. A presunção e a idolatria. Aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês respondam, você aí de casa também. Se Satanás teve a cara de pau de fazer isso com pessoas tão poderosas como Eva, que não tinha pecado e tinha uma mente muito mais elevada que a nossa, como aqueles 4 jovens ali em Babilônia, extremamente bem preparados para todo tipo de situação, de tentação. Se ele teve a cara de pau de fazer dessa forma com Jesus Cristo, você acha que ele ia tentar enganar a gente? E aí, o que vocês acham? Eu quero que vocês respondam.
Ele ia tentar enganar a gente ou não? E será que nós estamos preparados? Graças ao nosso bom Deus, que nos ama, que Ele destrinchou as estratégias de Satanás. E não é fácil. Por quê? Porque em todas as eras, o engano foi apaixonante. O engano, muitas vezes, ele parece verdade. Parece com coisa boa. E as pessoas se apaixonam porque parece bom. Satanás não vai enganar a gente assim, com uma coisa, uma caricatura do que é a verdade. Ele vai enganar com algo muito parecido com a verdade. Será que, como é o seu nome? Hã? Gabriel? Eu estou devendo R$30 para o Gabriel. Aí eu falo, Gabriel, toma aqui uma nota de R$30. Será que eu consigo enganar Gabriel pagando uma nota de R$30 para ele? Claro que não, porque uma nota de R$30 não existe. Eu teria que falsificar, se eu quisesse enganar, uma nota de 20 e uma nota de 10, para ser idêntico ao verdadeiro. Satanás, se o ser humano tem essa capacidade, imagina o diabo, com a sua mente preparada por 6.000 anos de engano e de pecado. Como que ele estaria enganando esse povo aqui? Como eu falei, a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente se apaixona, principalmente quando envolve questões políticas, quando envolve rivalidade, quando envolve partidarismo. Você é de um, eu sou de Paulo, o outro é de Pedro. Eu sou esquerda, o outro é direita. Eu sou isso, o outro é aquilo. Eu sou do lado da irmã, não, eu sou do lado do irmão. Então Satanás, ele cria essas divisões para que você se apaixone pela narrativa mais do que pelos fatos. Você está vendo o que é a verdade, você está vendo o que é correto, mas se apaixonou tanto pelo lado que você se agarrou, que é capaz de você não soltar. Você preferir o engano em detrimento da verdade, por causa do partido que você escolheu. Seja o partido da igreja, fulano, cicrano, seja qual for. Por isso nós temos que tomar cuidado, porque ele tem trabalhado, ele está nos enganando. E eu vou dizer uma coisa, a mensagem não são os 3 últimos enganos de Satanás? Você quer saber uma coisa? Nós já estamos vivendo o segundo. E o terceiro é também a 6ª praga do Apocalipse. Ai, mas não parece. Jesus disse que ele voltaria e as pessoas não estariam preparadas. Ninguém ia perceber que Jesus estava para voltar. Por quê? Porque nós nos acostumamos, nos acomodamos a viver a nossa vida do jeito que ela vai nos conduzindo. Nós não somos mais conduzidos por Deus. Nós somos conduzidos pelas circunstâncias, pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, pelo nosso conforto. Ellen White diz que quando nós pregarmos a verdade, vivermos a verdade, o que ia acontecer? As chamas da perseguição iam se reacender. Eu pergunto, quem é que está se sentindo perseguido aqui? Alguns já começaram a sentir a perseguição. Muito bem, irmã. Alguns já começaram. Por quê? Apocalipse 13. Apocalipse 13, por favor. Versículos 16 e 17. Apocalipse 13. Você que está em casa, o último livro da Bíblia, o livro chamado Revelação, né? Apocalipse significa revelação. Então é um livro que foi deixado para que nós soubéssemos os últimos acontecimentos, justamente para não sermos enganados, né? E diz assim o versículo 16 e o versículo 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou, em algumas traduções, nas traduções mais corretas está a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso daí é o versículo 18, eu não vou lê-lo agora. Falaram aqui sobre o número 666. Eu pergunto para vocês, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Eu não respondo, não fiquem com medo de responder. Vocês entenderam aqui que chegaria um momento que o mundo inteiro, né, porque ele fala grandes, pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, ou seja, não poderia nem comprar e nem vender, certo? Eu pergunto, você já está vendo isso acontecer agora? Já estão vendo acontecer? Interessante, né? Olha só, Satanás, para ele vencer, ele precisa com que eu e você transgridamos a lei de Deus. A transgressão da lei de Deus nos coloca do lado dele. Deus nos criou para um propósito. Lembra? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, tal. Então, o homem era para ser a imagem e semelhança e ele exercer domínio. Mas quando Satanás só exerce domínio quem é herdeiro, né? Quem é filho. Por exemplo, eu tenho meus bens, digamos, né? Para quem que eu vou passar o domínio dessas coisas? Não são para os meus herdeiros? Não é isso? Então, isso remete também à filiação. Ok? E lá, em João, vamos abrir em João. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12 e 13. João 1, 12 e 13. Será que são todos os filhos de Deus? Diz assim, ó, mas a todos, né? Eu vou ler o versículo 10, o versículo 11. Veio para o que era seu, Jesus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no quê? No seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como é que a gente nasce de Deus? Como é que a gente recebe a Deus? Porque aqui diz assim, ó, né, o versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Como é que a gente recebe a Deus? Como é que a gente crê no seu nome? Não é guardando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus? Porque imagina Jesus aqui, nesse momento aqui conosco, e ele entra na minha casa, eu o convido para jantar. Jesus Cristo, sente aqui na mesa, venha jantar conosco. Eu estou recebendo Jesus Cristo. Só que se Jesus fala um monte de coisa, eu digo, não, Jesus, não é assim. Não, Senhor, eu penso que se eu viver de outra forma é melhor. Será que eu estou de fato recebendo a Jesus Cristo? Claro que não. Jesus, quando ele entra na casa de alguém, e nós vemos isso na Bíblia, é para influenciar essa pessoa a crer no Evangelho, a guardar os mandamentos de Deus, a deixar o pecado. E, aliás, o que é pecado? É a transgressão da lei, 1 João 3, 4. O que é pecado? É a transgressão da lei. Então, quando eu recebo, ou seja, eu aceito a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, eu me torno filho de Deus. O meu nome passa a estar escrito no livro da vida. E quem é a vida? O próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós passamos a ser filhos de Deus, como está escrito aqui. Agora, se eu faço o contrário, eu sou filho de quem?
Eu sou filho do inimigo, da besta. Por isso que lá em Apocalipse está escrito, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu pergunto, todo mundo sabe o que é a marca da besta? Todo mundo aqui sabe, quem é adventista do sétimo dia sabe. Para você que está em casa, se você não sabe, a marca da besta ainda não chegou. É uma lei civil e religiosa que nos obrigará a transgredir um dos mandamentos de Deus, o sábado. Então, a marca da besta é o decreto dominical. É o mundo inteiro sendo obrigado a guardar o domingo em detrimento do sábado do Senhor. Só que eu pergunto para vocês, nós já estamos vivendo isso? Já saiu o decreto dominical? Não saiu ainda. Mas já começou o problema de comprar e vender. Por quê, meu amigo? Não é só a marca da besta. Satanás não é burro. Ele sabe, ele está irado, segundo o Apocalipse 12, com toda a terra, mas principalmente, Apocalipse 12, 17, com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o povo inimigo número 1 de Satanás. Aí você acha que Satanás, sabendo que nós sabemos do decreto dominical, ele vai ficar assim, pronto. Realmente eu estou preparando aqui o decreto dominical, o povo adventista já sabe, e eles vão se preparar quando chegar o decreto dominical. Então eu perdi, já era. Vocês acham mesmo que Satanás não ia preparar uma rasteira antes? E ele preparou, meus irmãos. E ele preparou. E muitos estão caindo nela. Mas ninguém precisa se sentir culpado. Já já eu vou revelar. Mas ninguém precisa se sentir culpado. Por quê? Porque quem é enganado, Deus tem misericórdia. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Se você foi enganado, foi na ignorância. E se não foi na ignorância, porque você poderia estar vivendo o que Deus te pediu, e muitos de nós talvez não estejamos tanto na ignorância assim, mas hoje você pode tomar uma posição ao lado do reino de Deus. E Deus vai lhe perdoar e vai lhe dar poder. E você vem para a fileira. Vem para o exército de Deus. Vem sofrer com a gente. Você vai começar a ver que você não vai poder comprar e nem vender. Não vai poder ir daqui para lá, de lá para cá. E muitas outras coisas. Então você entendeu que quando Satanás nos faz transgredir a lei de Deus, nós deixamos de ser de Deus e passamos a ser dele. Por isso que ele falou, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele estava falando da humanidade também, não era só do chão. Porque Satanás não está tão preocupado com o chão, ele está preocupado com a mim e com a sua vida, em destruí-la. Então quando ele fala, tudo isso te darei, é porque nós somos dele, enquanto pecadores. E se nós somos pecadores, então nós estamos recebendo o nome da besta. Muita gente está esperando o decreto dominical, a marca da besta, e está sendo enlaçado no nome da besta. Por que enlaçado? Porque Satanás preparou uma armadilha para que aquele que recebesse o seu nome também recebesse a marca, transgredisse a lei de Deus. Como que ele faria isso? Conselho sobre regime alimentar, página 17. É uma pena que eu não vou colocar no slide, mas eu vou mandar para os irmãos aqui. E você olha, página 17.3, para quem tem um aplicativo, ou seja, no terceiro parágrafo. Está escrito assim: tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Aí ela reforça, ele, Deus, né? Porque foi ele que deu. Num e noutro caso, ou seja, transgredir as leis de Deus, os 10 mandamentos, e as leis do ser, as leis de saúde, num e noutro caso, há transgressão às leis de Deus. Só que ela diz o seguinte, se prepare agora. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico, estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Ou seja, você está transgredindo o mandamento de Deus no seu ser,
Satanás vai preparar algo para você também, por causa disso, estar inclinado a transgredir os 10 mandamentos. Ou pelo menos um deles, e se tornar culpado de todos. Como ele vai fazer isso? Ou melhor, como ele está fazendo isso? Deus e o diabo só podem agir na vida, eu repito isso, na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade ou do planeta inteiro, de acordo com a fé. Deus e o diabo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. E eu falei aqui na sexta-feira, a mesma coisa serve para o diabo. A fé vem pelo ouvir a mentira do diabo também. A fé na mentira. A fé na verdade é ouvindo a palavra de Deus. A fé na mentira é assistindo o noticiário, por exemplo. Ou você acha que o noticiário está falando a verdade para você? Se você acha, você não estudou Daniel capítulo 11. Daniel 11:39 diz que a besta repartiria a terra por prêmio aos que o honrassem. Então, cada instância do poder hoje está na mão dos servos de Satanás. Ah, você duvida? O que diz Apocalipse 13? O que diz Apocalipse 18:3? Que fala que os reis da terra, todos eles, e os mercadores da terra, estão envolvidos com a falsa doutrina da besta. Não sou eu que estou dizendo, está escrito nesse livro aqui. Apocalipse 18:3. Ou seja, todo o poder político e todo o poder econômico. Todas as pessoas que dominam a terra em alguma dessas áreas está servindo a Satanás, quer diretamente, quer indiretamente. E se eles estão servindo a Satanás, vou fazer uma pergunta para você. Você que serve a Deus, o que é que você faz aí no mundo? Você que serve a Deus. Qual foi a comissão que Jesus te deu? Mateus. Ide e pregai. Para quê? Fazer discípulos, para eles guardarem os mandamentos de Deus. Então os servos de Satanás, eles estão fazendo o contrário, fazendo você transgredir os mandamentos de Deus. Por isso, eles criam o quê? Se eles estão no poder, como que eles vão fazer isso? O que eles criam? Leis. Leis. Você, quando sai para pregar, é para que a pessoa entenda que é melhor guardar a lei de Deus. E os inimigos de Deus, eles estão forçando a barra para que você guarde a lei de Satanás, a lei da besta. É isso que eles estão fazendo. Como? Se nós temos uma mensagem de saúde e nós não vivemos, o que acontece? 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós temos uma lei de saúde, não temos? Por que essa mensagem é tão importante, a lei de saúde? Por que vocês acham que no tempo do fim ela faz parte da verdade presente? Você aí de casa. O tempo do fim começou entre 1798 e 1844. De lá para cá nós já estamos vivendo o tempo do fim. Agora nós já estamos vivendo o fim do tempo do fim. E por que a mensagem de saúde, você que está em casa, é tão importante para a nossa vida? Sabe por quê? Porque justo no tempo do fim é que nós temos a poluição visual, a televisão, o rádio começou praticamente nessa época, poluição sonora, poluição filosófica, quantas coisas, né? O ateísmo, o iluminismo, quantas coisas surgiram de lá para cá, mais ou menos nessa época. A indústria alimentícia, então você tem poluição alimentar. A indústria farmacêutica te enganando. Ora, vamos entender, a humanidade tem 6.000 anos. A indústria farmacêutica tem pouco mais de 180. Como é que a humanidade viveu de lá para cá? E se a indústria farmacêutica fosse a solução dos nossos problemas, por que de 180 anos para cá, quando ela nasceu, as pessoas estão se tornando mais doentes? Não é óbvio? É óbvio. Porque deixaram de viver as leis de Deus para o ser. Simples assim. Muitos de nós, às vezes, já
podemos ter comentado que os nossos avós viviam até 90 anos. E eles não se alimentavam da melhor maneira como nós temos condições de nos alimentar. O problema é que eles não tinham os venenos que estão nos alimentos. Eles não dormiam tão tarde como a gente dorme. Poluição visual, a televisão dentro de casa. Graças a Deus eu não tenho televisão. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa família. Meus irmãos, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, não acontecerá sem que primeiro, ou seja, a vinda de Jesus não vai acontecer, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Lembra o que é iniquidade? O filho da perdição. O que é apostasia? Afastamento da verdade. O povo do mundo pode se afastar da verdade? Ele já está afastado. Então está falando de quem? A Ellen White, quando cita essa passagem aqui, em uma passagem ela fala sobre a igreja em todas as épocas. Em outra ela fala dos adventistas do sétimo dia. Está falando de nós. Então o que vai acontecer? A igreja apostatou, ou seja, se afastou da verdade que tinha que viver nesse tempo, principalmente a verdade presente, então o servo de Satanás tomou conta. É isso que está dizendo. E o que vai acontecer por causa disso? Versículo 9, 10, 11 e 12. Diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Engano de injustiça, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que chegou o engano na vida de muitos? Porque não acolheram a verdade para serem salvos. E aí o versículo 11 ainda diz assim: é por esse motivo, porque eles não querem saber da verdade, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ou seja, você não quis saber da verdade, agora você vai dar crédito à mentira. Você vai aceitar a mentira, você vai acreditar nela, e você provavelmente vai defendê-la. É sério ou não é? É a Bíblia que está dizendo. Que mais? Versículo 12. Olha como é sério. Fechamento da porta da graça antes do decreto dominical, a fim de serem julgados. O julgamento começa pela casa de Deus. O decreto dominical é uma prova para o povo do mundo. Para nós é a verdade presente ou a mentira presente. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, o que acontece quando o povo de Deus não vive a verdade? Satanás toma as rédeas, te engana e faz você se apaixonar pela mensagem da mentira, achando que era verdade, dando crédito à mentira. Para quê? Para que você seja julgado, achado em falta e escrito na parede da sua casa: pesado na balança foste achado em falta. É isso que que o inimigo está preparando para nós, e nós nem estamos percebendo. Assim como o povo judeu, que vencidas as 70 semanas, a profecia que determinava o tempo para que o povo judeu fosse o povo exclusivo de Deus, venceu as 70 semanas, e eles perceberam, eles continuaram perseguindo aqueles que estavam pregando a verdade presente para aquela época. E vocês sabem, as 70 semanas fecharam no ano 34. Jerusalém foi destruída no ano 70. Quanto tempo demorou de 34 até 70? 36 anos, guardando as formas da lei, da religião, vivendo como povo religioso, sendo destituído da graça, achando que estava abafando e estavam perdidos. 36 anos viveram as formas de religião, perdidos. Perdidos.
muitas vezes, e eles iam ao templo. Eles participavam das festas judaicas. Tanto participavam que morreu 1 milhão deles dentro de Jerusalém, numa das festas judaicas. Eles estavam lá religiosamente falando. Por causa da religião, perdidos, mas seguindo a religião. Será que nós estamos dando tanto crédito à mentira assim, que se alguém falar a verdade, a gente vai perseguir, a gente vai falar mal, como fizeram os judeus? Ou será que a gente vai parar para pensar e falar assim, opa, peraí, se o mundo inteiro está seguindo isso, a maioria nunca foi a voz de Deus, então eu vou estudar. Eu vou estudar. Ainda mais nós, irmãos, que estamos quase atravessando o Jordão, ou melhor, o Eufrates. Você lembra do Egito? Nós estamos vivendo praticamente a mesma coisa. O povo foi liberto do Egito para morar em Canaã. E nós não estamos indo a caminho de Canaã celestial? Nós não estamos saindo do Egito, que agora é Babilônia, segundo o Apocalipse? Nós não vamos precisar atravessar o Mar Vermelho. O que é mar em profecia mesmo? O que são águas? Povos. O mundo contra nós. A maré, nós andamos contra a maré. Nós não vamos ter que enfrentar a multidão que está pregando uma coisa, vivendo uma coisa, e a gente vai estar pregando outra? E nós não vamos passar por um tempo de angústia, ou seja, nós não vamos ter que atravessar o deserto? E depois de atravessar o deserto, nós não vamos ter que atravessar o Jordão para então chegar em Canaã? Canaã celestial que nos aguarda. E esse povo lá no Egito, eles foram libertados por Deus através de 2 instrumentos, Moisés e Arão. E quando eles chegaram lá no Egito, eles fizeram 11 milagres. Sendo que desses 11 milagres, 3 foram falsificados, um engano. Quais foram esses 3? Será que eles têm símbolos importantes para os nossos dias hoje? Nós que estamos saindo do Egito babilônico, rumo a Canaã celestial? Será que tem mensagem importante para nós dentro dessa mensagem? Quais foram os 3 milagres que eles falsificaram? O da apresentação, a primeira praga e a segunda praga. A partir da terceira praga, eles não conseguiram mais e tiveram que reconhecer que era Deus. Pragas. O mundo também não vai passar por pragas agora no nosso tempo? Olha quantos paralelos nós temos com o Egito. E quer saber mais? Os 3 enganos de Satanás, lembra que são os mesmos? Estão aí. Qual foi o primeiro milagre que eles fizeram quando eles se apresentaram para Faraó e Faraó pediu um milagre? Eles tinham o que na mão? Um cajado, uma vara. Eles jogaram a vara, você de casa. E o que aconteceu com a vara? Se transformou numa serpente. O que significa isso em símbolo profético para nós? Números, capítulo 21. Vamos deixar a Bíblia se responder. Eu não vou abrir muito a Bíblia não, porque senão vai ficar muito longo, mas quando for necessário, o que é fácil eu não vou abrir, o que não é fácil nós vamos abrir. Números capítulo 21, a partir do versículo 5. Números, o 4º livro da Bíblia, lá no começo. Enquanto você acha, eu vou beber um golinho d'água, remédio natural de Deus. Aliás, hoje eu tomei sol, rolei nessa grama aí da pracinha e da frente, para metabolizar a vitamina B12, fizemos caminhada, respiramos o ar puro. Por isso eu estou aqui com tudo, viu? Se vocês quiserem, a pregação vai até meia-noite. Bebi muita água, para a urina estar bem clarinha. É isso mesmo. Números 21, versículo 5 diz o seguinte: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito? Por que você está tirando a gente do nosso conforto para que morramos nesse deserto? Leia isso como se fosse nós, tá? Onde não há pão nem água. Mas espera aí, será que realmente não havia pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Ou seja, tinha pão. Mas eles falaram que no deserto não tinha pão e água. Não tinha o pão que eles queriam comer.
Ou seja, eles tinham uma mensagem de saúde, não tinha? Tinha uma mensagem de saúde. Tinham, mas não quiseram a mensagem de saúde, não quiseram o alimento de Deus. Eles queriam o alimento do mundo. E o que aconteceu em seguida? Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Sabia disso? Muitos dos adventistas do sétimo dia daquela época foram picados pela serpente e morreram. Versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou ao povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, ou seja, uma vara, um pau, um bordão. E será que todo mordido que a mirar viverá. Olhe para cá, agora. Você está vendo uma vara e você está vendo uma serpente, essa serpente de bronze. O que significa em simbologia vara, serpente? Uma mensagem de saúde, uma mensagem de cura. Será que no nosso tempo tem relevância essa mensagem? Será que nós temos uma mensagem de saúde que não estamos querendo viver, como esse povo do deserto? E aí Satanás apresenta como os magos do Egito, os feiticeiros, com suas ciências ocultas. Aliás, ciências ocultas, escrito lá em Gênesis 7, no Antigo Testamento traduzido para o grego, a palavra é farmakeia, de onde vem farmácia, indústria farmacêutica, poções mágicas. Será que Satanás, conhecendo os 8 remédios naturais, aliás, você de casa sabe quais são os 8 remédios naturais? Confiança em Deus, temperança, sono adequado, alimentação saudável, ar puro, água pura, luz solar e exercício físico. Se eles falsificaram essa mensagem quando o povo estava saindo do Egito rumo a Canaã, Satanás não falsificaria o que significa essa mensagem na nossa saída? Será que ele não tem uma falsa mensagem de saúde? Ou melhor, uma contra-reforma de saúde? Por exemplo, nós temos ar puro e Satanás poderia apresentar talvez use máscaras? Nada contra se você quer usar máscaras para se proteger. Nós dirigimos uma igreja por mais de 2 anos, ou seja, ao longo da pandemia toda, nossa igreja nunca usou máscara, nunca usou álcool em gel, nunca paramos no lockdown, nem uma semana sequer. A igreja fechou, mas nós nos reunimos na casa de um irmão. 5 igrejas adventistas, várias igrejas evangélicas. Sabe quantos casos de Covid na nossa igreja? Nenhum. Nenhum. A única. Por quê? Porque nós conhecemos as profecias. Nós conhecemos o que ia acontecer. Ah, mas a doença existe, as pessoas morreram. Morreram por falta de tratamento. Porque aqueles que tinham qualquer sintoma parecido com aquilo que estavam falando por aí, nós tratávamos com simples remédios naturais. Não ficava uma semana doente. Não ficava. Os meus clientes do pão, por eu conhecer a verdade, nós vendíamos pão integral vegano. E a cidade inteira comprava o nosso pão porque era o melhor pão da cidade, segundo os próprios clientes. E as pessoas diziam que estava com Covid e eu pegava na mão delas para mostrar que eu não tinha medo. Por que eu não tinha medo? Porque eu sabia que lançaram esse vírus para enganar. Como é que eles mataram? Segundo uma liderança que palestrou na igreja adventista lá nos Estados Unidos. É só vocês procurarem no canal Terceiro Anjo. Um nome importantíssimo, presidente de associações médicas, foi lá nos Estados Unidos e disse: as pessoas morreram por falta de tratamento. Como é que é o protocolo aqui em todas as cidades? Ah, você está com isso? Volta para casa, espera 7 dias. Se piorar, você volta.
Ora, quando você piora, você está nas últimas. Então é muito mais fácil você morrer do que voltar. É muito mais fácil. E as pessoas ainda mais confiando em remédios da indústria farmacêutica. Aí, meu amigo, o vírus potencializado, porque esse vírus nada mais é do que mais um desses vírus da gripe aí potencializado. E eu estou falando, não sou eu que estou falando isso, são vários médicos, tem documentários, procurem, eu vou deixar com o pessoal da igreja, o documentário chamado Plandemic. Pandemic, em inglês, significa pandemia. Plan é plano, então quer dizer, a pandemia é um plano, e é mesmo. E lá os médicos, gente importante da área médica nos Estados Unidos, e não só médicos, muita gente da mídia, mostrando que tudo isso foi um engano. E qual era a finalidade disso? Criar a vacina. A vacina não foi criada para a pandemia. A pandemia que foi criada para a vacina. Se você acha que deve se vacinar, você é livre. Mas será que dentro da igreja e fora, nós somos livres para não, se nós não quisermos? Será que nós estamos sendo coagidos? Aí quando vem Ellen White diz, toda forma de coerção é satânica. Então será que nós estamos seguindo a Deus ou estamos seguindo a quem? Cadê a liberdade de consciência? Meus irmãos, ninguém precisa ficar constrangido. Quer usar máscara? Usa. Mas quando é que você recebe o nome da besta? Se você está usando máscara porque você quer se proteger, amém. Agora, se você está usando máscara porque você quer manter seu emprego, quer manter seu conforto, porque você está com medo do poder político, filho da besta você é. Essa não é a motivação. Não é. Lockdown. Para quem mora em Salvador, ou uma cidade grande como a minha cidade, São Paulo, mora num apartamento de 1 quarto ou numa kitnet que mal pega sol, a poluição entra mais do que o ar puro. Como que no lockdown a pessoa vai conseguir respirar o ar puro? Como é que ela vai ter luz solar suficiente? Como é que ela vai fazer o exercício físico? Se em alguns lugares o lockdown foi tão ferrinho que as pessoas não podiam sair de casa, como em Wuhan. Satanás conhece os remédios naturais. Nós é que não conhecemos o poder. Você quer saber qual é o poder do ar puro? Por isso que nós temos que usar máscaras 24 horas. Olha só o que Ellen White, uma das passagens, das centenas de passagens que Ellen White escreveu sobre o ar puro. Eu escolhi uma a esmo. Deixa eu pegar aqui. O ar puro, Mensagens Escolhidas 2, página 455.3. Mensagens Escolhidas 2, 455.3. O ar puro demonstrar-se-á mais benéfico ao doente do que os remédios. E lhes é muito mais necessário do que o alimento. Passarão melhor e mais depressa se restabelecerão, privados de alimento do que de ar puro. Ou seja, segundo Deus, porque foi Deus que inspirou essa mulher, o ar puro é mais importante do que o alimento se você estiver doente. Satanás sabe disso? Sabe. Por isso que as pessoas saem 7 da manhã de máscara, porque no transporte público tem que usar máscara. No trabalho, tem que usar máscara o dia inteiro. Só para almoçar, volta a usar máscara o dia inteiro e mais 1 hora no transporte público, então ficam de 10 a 15 horas de máscara. O que vai acontecer com quem usa máscara o tempo todo? Inclusive em casa, como muitos filhos obrigaram seus pais idosos a ficar de máscara dentro de casa e andando ao ar livre. Por quê? Porque os filhos, os netos estão entrando em casa, o fluxo de pessoas sãs, que talvez no imaginário, como o povo do Egito, sofriam por imaginação, talvez estejam doentes. Se você usa máscara ao ar livre porque você está com medo de levar uma multa, então você está transgredindo a lei de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos que obedecer aos homens, desde que eles não nos façam transgredir a lei de Deus. Você é livre para usar máscara. Não estou dizendo para você não usar. Eu estou dizendo para você não transgredir as leis de Deus. Por amor a você. Você é livre para você.
Quem sabe? Então, meus irmãos, porque, lembra que ela falou? Os que transgridem a lei de Deus no seu organismo físico estarão inclinados a transgredir a lei de Deus proferida no Sinai. Como? Porque a pandemia foi criada para vacina. Quem é que tem internet no celular aí agora, que nós vamos tirar a prova agora? Quem é que tem internet no celular? Bota aí no Google, por favor, irmão. WO060606. Escreve assim no Google. WO060606. Para não ficar nas minhas palavras. Porque é inadmissível um adventista do sétimo dia falar sobre teoria da conspiração, sendo que a própria Bíblia fala de conspiração o tempo todo. Eu já citei alguns textos aqui. WO060606. O que aparece aí, irmão? Sim, é uma patente da Microsoft. Você aí de casa, procure no Google. Você vai ver que essa patente está no Patent Scope da WIPO. A WIPO é World Intellectual Property Organization, ou seja, Organização Mundial para a Propriedade Intelectual. É o site oficial internacional da ONU, porque a WIPO pertence à ONU. Não é o site do Zé Doidinho, nem do UOL, é da ONU. E você vai ver essa patente lá. Esse pedido de patente e o número muito sugestivo, 060606. Eles não querem esconder mais nada, porque sabem que nós estamos dormindo. Sabe o que diz essa patente? O seguinte: um sistema para mineração de criptomoeda, dinheiro digital, baseado nos dados fornecidos pelo seu corpo. Pelo seu corpo. Como que o seu corpo... Agora vamos ser um pouquinho inteligentes. Vocês são mais inteligentes do que eu. Como é que o seu corpo vai fornecer dados para que seja minerada a criptomoeda, para saber se você vai receber o auxílio, a bolsa, ou sei lá o quê, o salário, família, ou se sua conta vai ser bloqueada ou não, quando o dinheiro de papel acabar? Como que o seu corpo vai fornecer essas informações? Pela vacina. E sabe por que pela vacina? Agora você que está em casa, procure na internet o discurso de Boris Johnson. Não é o Zé Doidinho da esquina, não é o Samuel, é Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido. O que ele fala, 16 minutos no discurso dele da ONU, na ONU em 2019, antes da pandemia. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão ver que os líderes mundiais estão exaltando. O Mandetta, por exemplo, o nosso ministro da Saúde à época, e vários líderes mundiais dos principais países estão exaltando a ciência e a medicina e criticando aqueles que não creem piamente na medicina e na ciência. E no discurso de Boris Johnson, está no site da ONU, está no YouTube da ONU também. É só pesquisar aí agora. Quem fala inglês, quem não fala, bota para traduzir. Ele fala o seguinte: além de criticar aqueles que não confiam na ciência, maldito o homem que confia no outro homem, ele diz que o Reino Unido já tem tecnologias de nanorobôs, palavras dele, não minha, nanorobôs, capazes de nadar nos nossos corpos, visitando a célula doente e depositando ali o remédio. Ou seja, é lógico que ele está floreando, mas o que importa para nós é que existe essa tecnologia, nanorobôs capazes de nadar dentro do seu corpo. E por que essa loucura de 5G? Por que tanta gente, tantos países envolvidos na guerra do 5G? O 5G vai ser usado, porque esses nanorobôs, entre outras coisas, são repetidores de sinal. Está ali o irmão Telmo, que trabalhou com telefonia, e eu trabalhei 9 anos com telefonia também. Irmãos, não é teoria da conspiração mais, é conspiração clara. E só não é mais clara porque nós estamos dormindo, aceitando o que a besta está nos impondo. Então, o primeiro engano
bordão serpente é uma falsa mensagem de saúde que nós já estamos vivendo. Quando nós estamos prestes a sair para o deserto, nós já estamos vivendo o primeiro engano de Satanás. E você quer saber qual é o segundo que vem em paralelo? Não é assim, o segundo vem e o primeiro cai. O primeiro vai continuar. Os vírus vão continuar por aí. Porque é o seguinte, lembra que Satanás só pode agir de acordo com a fé? Você deu um passo. Quando você dá um passo para Deus de fé, você é abençoado, mais abençoado, mais abençoado, e vai aumentando as bênçãos. Quando você dá um passo para o diabo, vai aumentando as maldições. Então, se o mundo inteiro está crendo nessa falsa mensagem de saúde, você acha que Satanás não vai agir com cada vez mais força? Então, a pandemia não vai acabar facilmente. Só que, em paralelo à pandemia, vem o segundo engano. Lembra da primeira praga? O que aconteceu lá? Qual foi a primeira praga? Transformar a água do Egito em sangue. Isso não precisa nem explicar. O que é água em sangue em simbologia? Muito fácil. A água não é a palavra de Deus que nos purifica. Jesus não é a água da vida. E o sangue? Não é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado? Nos perdoa e nos purifica? Então, água e sangue em simbologia é a mensagem de justificação pela fé. Se é justificação pela fé e esse símbolo foi falsificado pelos magos do Egito, então a mensagem do mundo é justificação pelas obras. Justificação pelas obras. Nós temos um Salvador que salva a nossa vida, que salva o mundo todo se o mundo quiser. Isso é justificação pela fé. O mundo tem um Salvador. Mas, se não é pela fé, é pelas obras, será que talvez o homem esteja querendo salvar o planeta, quem sabe, criando leis para combater as mudanças climáticas? Você já está ouvindo isso na televisão. Já começou a propaganda, ou seja, a pregação. Porque o diabo ele precisa da pregação, para que a partir da pregação venha a fé. Por isso que nós estamos combatendo as mudanças climáticas. O homem vai salvar a si mesmo e o planeta, criando leis para combater as mudanças climáticas. Precisamos de Jesus? Claro que não. Sai fora, Jesus. Nós vamos criar leis e o mundo vai ser salvo. O engano é sutil, irmãos. Sutil. E muita gente está caindo nessa. Lembra que a finalidade da pandemia era a vacina, para nos envenenar. E não importa se você tomou a vacina, olhe para a serpente no deserto, a serpente de bronze. Deus é poderoso para destruir até os mecanismos que estão dentro de você. Você não precisa se sentir mal porque você tomou a 8ª dose, a 12ª dose, a 23ª. Eu não tomei nenhuma. Você não precisa se sentir mal. Você precisa se colocar na posição agora que você ouviu a verdade. A finalidade da pandemia era a vacina para te controlar para a finalidade do combate às mudanças climáticas. E o que é? Qual é a finalidade? O lockdown climático. E que dia vocês acham que eles vão escolher para servir de lockdown para proteger o planeta? Que dia vocês acham que eles vão escolher? Eles podem até começar escolhendo os outros, mas a finalidade é o domingo. E aí você que está cheio de mecanismos dentro do seu corpo, na hora que você falar, não, eu vou guardar o sábado, eles vão falar assim, não, então eu vou cortar teu salário aqui, você não vai poder ir para canto nenhum, você não vai poder nem sair da sua cidade, talvez você não possa sair nem de dentro da sua casa. Você que não teve força moral para resistir no primeiro engano, você acha que vai conseguir resistir no segundo? Por isso eu faço o convite hoje. Resista. Tome parte no sofrimento do povo de Deus, assim como nosso Senhor sofreu. Está na hora de sofrermos pelo seu nome. E se você tiver que morrer, amém. O viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer hoje, para mim, maravilha, porque eu não vou sofrer o dia de amanhã. Sabe lá o que vai acontecer comigo por causa dessa mensagem?
Porque eu já venho sofrendo por causa dela em outros lugares. Já venho sofrendo. E não é qualquer sofrimentozinho, não. Tome parte, irmão. Você é salvo ou não é? Não importa se você vai viver ou se você vai morrer. Você vai estar vivo quando Jesus voltar. E isso é que importa. Nós já conhecemos o segundo engano e nós já entramos nele. Será que está próximo a volta de Jesus? Porque o terceiro engano é também a sexta praga. Você quer ver? Qual foi o terceiro engano lá no Egito? A segunda praga, qual foi? Rãs que saíram do Nilo e encheram as terras do Egito, as casas, os palácios. Eles criam que o Nilo era um deus, eles criam que a rã era um deus, e Deus foi minando a fé deles. E o que significa rãs em simbologia profética para o nosso tempo? Vamos deixar a Bíblia dizer? Apocalipse 16. O terceiro e último engano de Satanás. Apocalipse 16, nós vamos ler a partir do versículo 12 para contextualizar. Está firme aí no entendimento? Os jovens aqui estão ligados, mas daqui está até orando. Glória a Deus. É isso aí. Ninguém precisa ser enganado. Irmãos, nós temos que sair daqui nos regozijando, porque nós temos essa palavra profética. Nós temos o desvendar das estratégias de Satanás. Não importa o que vai acontecer. Ah, mas não sei quem não está pregando. Ora, o que diz o Espírito de profecia? Por que os leigos estão pregando e outros não estão? Vá para o Espírito de profecia, o grande conflito, página 312, 380. Leiam essas páginas, você que está em casa. Grande conflito, página 312. Grande conflito, página 380. E você vai ver por que no topo não está sendo pregado isso. Mas nós não precisamos julgar ninguém, porque isso tudo é novo. Isso tudo é novo. Se estão pregando, não estão pregando porque não sabem, ou se estão querendo proteger o seu, ou se é por má fé, se são infiltrados, não importa. O importante é eu e você viver a verdade. Apocalipse 16, versículo 12 diz assim: derramou o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Agora não é mais o Jordão, agora é o Eufrates, porque o nosso Egito agora é Babilônia. Estamos à beira. Lembra que atravessou o Jordão e já estava na terra de Canaã? Não é isso a sexta praga? A sétima praga já é a destruição de tudo e a volta de Jesus? Então o terceiro engano, nós já estamos vivendo o segundo. O terceiro engano já é a sexta praga. Então da primeira à quinta praga vai cair entre o segundo engano, que nós já começamos a viver, e o terceiro. O mundo acabou. E lembrando que a praga é o último ano da história da Terra. Você está entendendo o tempo que você está vivendo? Repare o que diz aqui: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. A água é o que mesmo? Povos. Por que essas águas secaram? Por causa do quê? Olha o que vem aí depois, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, no plural, que vem do lado do nascimento do sol. O rei que vem do Oriente é Jesus Cristo. Só que aí está falando no plural, porque Jesus não vem só. E ele está vindo, é para preparar o caminho. E quem é que prepara o caminho? Não é Elias? O terceiro Elias? E quem é o terceiro Elias? Eu e você. Por que essas águas secaram? Por que esse povo minguou? Esse povo que vinha com tudo contra nós, por que agora está enfraquecido? Por causa do alto clamor. Eu e você estamos vivendo a verdade. E as pessoas, como diz Joel, estão no vale da decisão. Multidões, multidões no vale da decisão. Por isso que as águas aqui agora estão secando as margens de Canaã celestial, para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Nós que estamos aqui na terra pregando o alto clamor, e Jesus e os seus anjos vindo nas nuvens do céu. Só que Satanás vai deixar barato? Ele vem com contra-ataque. E olha aí o versículo 13 e versículo 14. Então
Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes ao quê? Agora vocês sabem o que significam as rãs e simbologias. Espíritos imundos. E o versículo 14 fortalece: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, a volta de Jesus. Eles vão contra-atacar, invadir a mente das pessoas para resistirem à nossa mensagem. Satanás, o terceiro e último engano. O primeiro é a pandemia, para você que chegou agora em casa. O segundo, a pandemia. Lembra a mensagem de saúde? O segundo é a presunção. Achar que podemos, pelas obras, salvar o planeta. E o terceiro é a idolatria. Satanás vai vir ao mundo, ele e seus anjos, enganando a todos como se fosse Jesus Cristo. O falso Cristo vai aparecer fazendo milagres, sendo bonzinho e pregando para todo mundo e curando. E o mundo inteiro vai dizer, como diz o Espírito de profecia: Cristo veio, Cristo veio. E não pense que nós que somos adventistas estaremos preparados para esse engano de poder. Ah, mas eu conheço a profecia, eu conheço. Se você não tiver firmado e não tiver cheio do Espírito Santo, até o conhecimento que você tem vai ser tomado. O apóstolo João, já no fim da sua vida, com muitos anos de vida, quando recebeu a revelação do Apocalipse, 2 vezes o anjo apareceu para ele, um anjo de Deus. Ele sabia que só deveria adorar a Deus. Mas quando o anjo apareceu com aquele brilho, com aquele poder, com aquela beleza, ele se curvou. E o anjo por 2 vezes teve que levantá-lo e impedi-lo de adorá-lo. Imagina Lúcifer, o ser mais belo e poderoso abaixo de Deus, fazendo milagre e te tratando bem como você nunca foi tratado, resolvendo todos os seus problemas e os problemas do mundo. Se nós não estivermos preparados, até o conhecimento, o entendimento que você tem, que eu tenho, nos será tomado. Hoje, glorifiquemos o nome do Senhor, porque o Senhor desvendou os enganos de Satanás aqui nessa igreja. Cabe a você crer ou não crer. Se você crer, entre no exército do Senhor. Se você não crer, com certeza você vai ser conduzido por Satanás para as suas fileiras. Mas eu não digo para você crer agora com essas palavras. Embora a mensagem tenha sido muito fácil e nós passamos pela Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu peço para você que está aqui na igreja e você que está em casa, estude, não fique só nessas palavras. Procure na ciência. Veja, tem um grupo no Telegram, Médicos pela Vida. Você tem milhares, não são dezenas, não são centenas, de médicos falando a verdade sobre a pandemia, colocando a sua CRM em risco, o seu emprego. Por quê? Porque a verdade é mais importante para eles do que qualquer cargo. E para nós que somos servos de Deus e conhecedores dessa verdade aqui, será que a nossa vida, nós devemos ter a nossa vida em grande preço para não sofrermos o que está determinado que nós temos que sofrer? Nós temos que sofrer. E eu venho falando isso ao longo dessa série. Se prepare para ter o prazer de sofrer por Cristo. Se você não conhece o prazer de sofrer por Cristo, eu te convido, entre nas fileiras agora. Você vai ver quão maravilhoso é, você vai sorrir, você vai cantar. Aqueles homens na Bíblia, eles não estavam loucos quando eles saíram regozijando por terem padecido afrontas pelo nome do Senhor. Paulo e Silas não estavam com as suas faculdades mentais rebaixadas quando lá na prisão estavam cantando louvores e todos os presos estavam ouvindo. O povo de Deus, quando ele sofre pelo seu Senhor, é uma honra porque ele sofreu por nós e sofre até hoje.
Ele sofreu na pele, na carne, mas até hoje ele sofre o seu sofrimento. Está escrito na Bíblia, está escrito no Espírito de Profecia. Ninguém vai ser deixado sozinho. Se você estiver sozinho na masmorra, Jesus Cristo em pessoa vai aparecer para você. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não precisamos temer. Aliás, não temas. Está escrito 366 vezes na Bíblia. Um para cada ano, ainda que seja um ano bissexto. Meus irmãos, nós estamos com medo de quem? O medo é a obra-prima das tentações de Satanás. Lembra de Gênesis 3, versículo 10 que nós lemos esses dias? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo de Deus? Não, Ele é nosso amigo. Medo do homem? Deus é nossa proteção. Nós não precisamos temer a peste que anda de dia, nem a mortandade que assola à meia-noite. Ainda que 1000 caiam à minha esquerda e 10.000 à minha direita, eu e você não seremos atingidos. Irmãos, o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é tomar posse de todas as promessas de Deus. Não são poemas. 1000 vão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Isso não é um poema. Isso é uma promessa para mim e para você. Está na hora de nós vivermos pela fé. Está na hora de essa fé demandar uma atitude. O que você vai fazer para mostrar que você está do lado de Deus e não do mundo? Eu e a minha família estamos largando tudo, empregos, casa, tudo, para morar no campo. Não estamos fugindo para o campo. A fuga vem depois do decreto dominical, vem no decreto de morte. Aí nós vamos largar o campo para os lugares escondidos da terra, as cavernas, ou seja lá o que você achar. E mesmo assim, só estaremos em segurança por causa dos anjos. Ou você acha que os drones não vão nos achar? Com a tecnologia que nós temos hoje. E nós não vamos ter medo. Nós estamos indo para o campo porque nós entendemos, estamos vendo os sinais e precisamos nos santificar. Estar mais próximos de Deus e longe da influência da família que nós amamos. Da influência das crianças mimadas, para não influenciarem nossa filha. Pessoas que nós amamos, que estamos nos distanciando, não para deixarmos para sempre, mas para estarmos mais próximos de Deus do que da influência dos homens. Essa é a fé que Deus está pedindo hoje, para que no campo você aprenda a depender de Deus, dos seus remédios e dos seus alimentos, porque tudo que o mundo pode oferecer de vantagem, de defesa, de proteção, nos será tirado, se é que você estará do lado de Deus. Se você não aceitar essa mensagem, o mundo não vai perturbar você. Só que você só vai ter mais poucos anos para usufruir do conforto e benefício desse mundo, e você será destruído para a perdição eterna. Agora, se você quer viver eternamente, ainda que nessa vida você a perca, Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. E ele ainda falou mais, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não adianta nada. Irmãos, eu termino com essa frase, tudo, você de casa, tudo que você ganhar a partir de agora e tudo que você perder não faz diferença. Não faz diferença. Se for preciso você perder tudo para ganhar a Cristo, é esse Cristo que vai estar contigo pela eternidade. As coisas que você tem, não terá mais. Nós vamos cantar um hino agora, o hino dos vencedores.
daqueles que, ainda que morram, sabem que estarão ressuscitados no dia da volta de Jesus, vão receber uma coroa de suas mãos. Não para nós ficarmos com essa coroa como se nós a merecêssemos, mas para que nós tenhamos alguma coisa para oferecer ao nosso Cristo quando lá chegarmos. Nós vamos depositar a coroa aos pés do nosso Senhor, o que venceu por nós. Então, se você quer ficar do lado dos vencedores, vamos ouvir o hino Vencendo, Vem Jesus. Fique de pé e venha para o lado dos vencedores, os vencedores da eternidade, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Que possamos aguardar essa bendita esperança. Querido Deus, obrigado por vencer o inimigo das nossas almas e nos fazer mais do que vencedores. O vencedor é aquele que vai à batalha, que conquista, que vence, que traz os recursos, os despojos, e os mais que vencedores são os filhos que aguardam o prêmio dentro de casa. Ó Senhor, como está profetizado, quando nós chegarmos lá na glória, vamos dizer, por mais que tenhamos sofrido, por mais que tenhamos padecido nessa terra, vamos dizer, quão fácil foi chegar até aqui. Está profetizado e eu creio piamente, porque o Senhor sofreu, o Senhor venceu, e a nossa vitória está em permanecer em Ti, e é por isso que nós não sairemos das fileiras do Seu exército, custe o que custar, não confiando em nós mesmos, mas confiando no poder do Seu Espírito, que nos tomará e nos fará marchar por essa terra, até o alto clamor, até a volta do nosso Jesus Cristo. Ó Senhor, nesse momento eu te peço uma porção dobrada, para que enfim possamos ser o terceiro Elias, que o Senhor aguarda para preparar o seu caminho. O alto clamor está aí, a mensagem está sendo pregada, ela foi pregada aqui nessa igreja esses 3 dias, e ela deve continuar sendo pregada, custe o que custar, a partir de agora, daqui para fora, e até a volta do nosso Senhor. E quem vai pregar essa mensagem? Nós. Se o mundo conheceu o cristianismo a partir de 12
em cultos da Galileia, por que não a Igreja Adventista do Pontalzinho seremos o terceiro Elias a proclamar a verdade presente a esse mundo a perecer? Eu creio, nós cremos, e é por isso que nós, confiando em Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus amados irmãos. Continuem nessa fé. O justo viverá pela fé, e nós já vencemos, não temos nada a temer. Deus os abençoe.